Está me ouvindo, Derek? Muito boa noite a todos, na graça do nosso bom Deus. Nós damos bem-vindo ao nosso momento da mesa redonda, que contará com a participação hoje à noite do pastor Maclone, que atua lá no país de Portugal. Ele é norte-irlandês e há mais de 20 anos atua no país de Portugal. Também estará conosco o pastor Júlio de Souza, que trabalha na Igreja Batista da cidade de Nova Cruz, estado do Rio Grande do Norte, certo? O nosso tema será a saúde mental e espiritual do cristão em tempos de crise. Então, iremos discorrer esse assunto e também provocar algumas perguntas para os participantes da mesa redonda. Nós damos um bem-vindo a todos, na graça do Senhor Jesus Cristo. Esperamos que outros irmãos cheguem para participar, mas nesse momento iremos orar e, em seguida, passar para os cantos que acontecerá com a participação do Levi e de Isabel. Oremos. Nosso Deus, obrigado por esse tempo, que o Senhor venha nos abençoar e dar um tempo bom de crescimento, de aprendizagem, por meio da tua santa e bendita palavra. Quero te agradecer pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor que Ele nos tem dado em cada dia. É no nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos e louvamos. Amém. Muito bem, Levi e Isabel irão trazer 2 cantos nesse momento. Boa noite, irmãos. Vamos cantar 1 Corinho de hoje à noite. Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Amém. E o 2 Corinho, grande é o nosso Deus. Na oração, encontro calma.
Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem amar. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Em seu perdão encontro paz. Amém. Muito bem. Creio que daqui para frente nós iremos já trazer algumas perguntas, mas antes de tudo eu gostaria de deixar o versículo 33 do Evangelho de João, capítulo de número 16, e versículo 33, quando o Senhor Jesus Cristo disse: eu tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas antes de tudo, nós queremos dar um tempo de 3 a 5 minutos para cada pastor apresentar-se e também trazer ali assim uma defesa sobre o assunto, tá bom? Então, nós abrimos a palavra com o pastor Maclone e em seguida o pastor Júlio Tavares. Pastor Mike, fique à vontade, por favor. Muito bem-vindo para o nosso Mesa Redonda e fique à vontade. Muito obrigado. É uma alegria poder estar com os irmãos do outro lado daquele lago chamado Atlântico, em Portugal. Tenho saudades também do Brasil. Eu não nasci no Brasil, mas fui criado lá quando era criança. Eu gosto muito do país do Brasil e os brasileiros. E tive o privilégio também de visitar os irmãos ali no Nordeste.
acho que foi no ano passado, ou foi, não, 2 anos atrás, e na família do Irã, e Socorro, e os filhos ali, estou a ver ali também o Levi e a Elizabeth. Bom, eu quero transmitir saudações dos irmãos aqui em Portugal, da nossa Igreja Evangélica Internacional do Algarve, que é no sul do país. Quero agradecer também o pastor Irã pelo convite para participar nesta mesa redonda, junto com o pastor Júlio. São 4 horas de diferença entre Portugal e no Brasil, então aqui já são quase 11 horas da noite, então se eu tenho assim uma cara muito estranha, porque estou precisando ir para a cama, né? Só para os irmãos perceberem um pouco da situação em que temos passado aqui em Portugal, não deve ter sido muito diferente do que tem acontecido no Brasil. É só que nós estamos 3 semanas à frente dos irmãos, né, em termos do tem acontecido com a quarentena. Tem sido uma lição muito grande em adaptação para a nossa igreja, para eu como pastor, como os irmãos também, os pastores ali no Rio Grande do Norte, para poder continuar a transmitir a palavra. Graças a Deus que temos este médio do Zoom e dos cultos online, mas foi uma grande aprendizagem para nós, coisas novas, tecnologias novas, e tem sido um desafio muito grande, mas conseguimos, graças a Deus, conseguimos manter os nossos irmãos alimentados espiritualmente, que é muito importante. Esta semana já começou a abrir as coisas em Portugal, os mercados já estão abertos, a vida está voltando um tipo de normal, né? Mas não é normal como era antes. As igrejas já podem celebrar o culto aqui em Portugal, com muitas restrições. A semana passada, dia 31, foi o primeiro dia que as igrejas foram permitidas abrir, mas com muitas restrições em termos de números dentro dos edifícios. Menos da metade das pessoas, e com 2 metros a parte e coisas assim, com máscaras, com gel de álcool, essas coisas todas, né? É uma série de coisas que temos que fazer. Nós continuamos os cultos, nós vamos começar os nossos cultos na igreja, aqui na Igreja Internacional, dia 14 de junho. Já estamos preparando as coisas para isto poder acontecer, né? Mas vamos continuar também com os nossos cultos online. Já temos esta tecnologia já implantada na igreja, e graças a Deus, porque a nossa igreja internacional é espalhada por todo o mundo. Aqui no Algarve, aqui no Sul, temos pessoas que vêm de toda parte do mundo, até do Brasil, temos brasileiros aqui também. Mas é uma alegria poder estar com os irmãos. E com certeza esta quarentena tem sido muito traumático para muita gente, especialmente para os que não têm Cristo, que não sabem, não conhecem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus também nos ensinou que estas coisas iriam acontecer. Então nós temos já uma preparação que o mundo não tem, né? Para os outros isso foi tudo surpresa, mas para nós não deveria ter sido surpresa, porque já fomos avisados na palavra de Deus. E graças a Deus temos o Espírito Santo conosco, temos a palavra de Deus, temos o Senhor Jesus nos nossos corações, e isso é que nos conforta e que tem nos alimentado muito nestes dias, com certeza para os irmãos ali também no Brasil. E obrigado pela possibilidade de estar com os irmãos, e esperamos que conseguimos chegar a concluir ou chegar a algumas respostas às vossas perguntas hoje à noite. Obrigado. Ok. Pastor Júlio. Boa noite, pastor Irã, o pastor Mark, pastor Derek e os amados irmãos aí que eu já estou vendo aqui. Para mim é um motivo de grande alegria poder estar aqui com vocês nesta noite. Como o pastor Marcos falou aí, também para nós que estamos ainda nos adaptando nessa tecnologia, na rede social,
e especialmente no Zoom. É a primeira vez que eu consegui aqui instalar no computador, na notebook, e estar aqui falando com os amados irmãos. Então, para nós é motivo de alegria, uma oportunidade, e como foi bem colocado aí pelo pastor, realmente tempos difíceis que nós estamos passando agora, né? E certamente aqueles que conhecem a palavra de Deus já devem realmente sair à frente, no sentido de que a palavra de Deus, ela nos conforta, nos avisa, nos comunica aquilo que realmente é do reino espiritual, né? Então, nós estamos felizes por participar desta mesa redonda, estamos aí à disposição dos irmãos para este momento aí tão especial, para o nosso deleite espiritual e crescimento em Cristo Jesus, né? Então, como geralmente eu tenho dito, né? Estamos aqui em Nova Cruz, vai fazer 14 anos aqui na igreja, servindo ao Senhor, juntamente com os irmãos, e certamente tem sido um desafio realmente estar pregando pelas redes sociais, Instagram, Facebook, mas é uma ferramenta a mais que o Senhor nos possibilita, tá certo? A gente sabe que nesses dias não está sendo possível estar na igreja juntamente com os irmãos, aquela comunhão maravilhosa, mas confiamos no Senhor que logo vai ser resolvido para a glória dele, e sendo Deus permitindo, nós vamos estar reunidos ainda. Como o pastor Marcos já disse, já tem uma previsão para Portugal, mas como eles estão à frente aí algumas semanas, né? A gente está atrás, a gente não cuidou muito, né, logo no começo, mas confiamos no Senhor que vamos sair dependendo da sua bondade para conosco. Então, ficamos felizes aí pelo convite, estamos à disposição aí para falar um pouco sobre, poder ajudar naquilo que temos aí ciência daquilo que quer nos falar nessa noite. Muito bem. Obrigado por ter aceitado o convite. E eu irei fazer duas perguntas iniciais para a gente começar a provocação aqui da nossa mesa redonda. A primeira pergunta, né, e aí vai pela ordem, o irmão vai dando um parecer, eu acho que a gente vai ter um tempo para cada um, irmão Délio, assim, de quantos minutos para cada resposta? Deixa ele se desenvolvendo mesmo, né? Aí... pelo menos eu tenho, irmão, aqui essas duas perguntas que eu elaborei, eu tenho mais 6, né? Não sei se já chegou mais algum, né? Não, por enquanto, mas vai chegar, com certeza. 10, 15 minutos, para 10 minutos tá bom. 5 para cada inicialmente. Tá... 3 a 5 minutos. Então, estamos satisfeitos da resposta. A primeira pergunta é o seguinte: como fazer para superar as dificuldades em tempos de crise e manter uma boa saúde mental e espiritual? Essa é a primeira pergunta. João Mike, pode... Compreendeu a pergunta? Sim. Para mim são várias coisas, não é? A palavra de Deus, claro, nós como cristãos valorizamos a palavra de Deus, que é a nossa comida espiritual. Ela é que nos alimenta espiritualmente, mas também emocionalmente. Ela faz um equilíbrio maravilhoso, né? Existem muitas pessoas até hoje em dia que não são cristãos, que até dizem que a religião e a crença em Deus traz uma estabilidade à vida. E eu acho que nós, conhecendo Jesus Cristo também pessoalmente, tendo uma relação íntima com Ele, sabemos que nunca vamos estarmos sós, que temos o Espírito Santo em nossos corações, e a comunhão com os irmãos que continua, graças a Deus, está continuando através deste médio. E também nós, claro, somos um ser não somente espiritual, mas físico, e eu acho que é importante também usar o nosso corpo, especialmente nestes tempos quando muita gente está parado em casa e não pode sair, e temos que fazer um esforço muito mais para exercício, fazer uns exercícios em casa é bom também. Correr em casa, não sei como podemos fazer, vocês têm um quintal, dá para fazer, né? Mas o físico também afeta as emoções, mas claro que como cristãos nós temos aquela certeza que é muito importante a devoção pessoal com Deus todos os dias,
não faltar na leitura da palavra, não faltar na oração e voltar a relembrar o que nós temos aprendido no passado. Graças a Deus que é o Espírito Santo que nos alerta, que nos faz lembrar destas coisas, né? Mas esta saúde espiritual e mental é muito importante. E graças a Deus que temos todas as ferramentas para nós. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 3 diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Então a palavra de Deus diz que nós já temos tudo o que nós precisamos a respeito à vida e à piedade, o lado físico e o lado espiritual também, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela glória e virtude. Pelo conhecimento daquele que nos chamou, Jesus Cristo, temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida equilibrada, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente também. Já temos tudo na palavra de Deus, eu acredito isso. Ok. Pastor Júlio, tem alguma coisa para acrescentar? Primeiramente, a gente podemos perceber, pastor Irã e pastor Marcos, que nós estamos realmente essa crise, né? A pergunta como superar as dificuldades em tempo de crise, né? Tanto no sentido mental como espiritual. Então, primeiro reconhecemos realmente que é uma crise, e uma crise, podemos até dizer, sem precedente, porque realmente é uma crise que diante da pessoa perder a sua vida, né? Então, porque a pessoa tem mais de valor, porque certamente as pessoas que estão sofrendo e os familiares certamente, e principalmente quando não conhece a Cristo, então tem um agravante maior, porque bate aí o desespero. Nós sabemos que a mente tem um poder uma influência muito grande sobre a pessoa, né? Sobre a estrutura do ser humano, né? E aí, para poder a gente superar, realmente, a palavra de Deus é essencial. A palavra de Deus é interessante porque a palavra de Deus ela nos dá recursos, né? Nos mostra os recursos divinos para justamente superar essa dificuldade. Você mesmo leu aí João 16:33, né? Quando Jesus disse: no mundo passaste por aflições, mas tem bom ano, eu venci o mundo. Então, a gente, quando se pega com a palavra de Deus, conhecemos realmente o Deus da palavra, então vai nos dar subsídio para que a gente, no momento desses, a gente possa ter saúde, né? Saúde e saúde mental e espiritual. Agora, eu penso que para poder alguém ter uma saúde mental boa, primeiro precisa ter uma saúde espiritual boa, porque a saúde espiritual vai influenciar a nossa mente, vai influenciar toda a nossa vida, né? Então, algo importante que foi citado aí, que realmente eu corroboro, é justamente a oração, a palavra de Deus, o serviço. Então, nós precisamos realmente estar imbuído nessa parte, para que a gente possa superar esta crise. E, como nós falamos, né, é uma crise sem precedente, uma crise sanitária mundial, não é algo assim pontual aqui, numa região, mas é algo realmente universal. Então, precisamos da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai realmente nos ajudar neste momento. Então, por isso que é importante, sobretudo, a nossa fé. Então, cremos realmente na palavra de Deus e usar a palavra de Deus nesse aspecto, né? Tanto que Paulo diz lá em Colossenses 3, né? Pensai nas coisas do alto. Então, a nossa mente deve estar imbuída nesse sentido. E aí vai nos ajudar, né? Então, isso é muito importante. Ok, obrigado. Eu tenho uma outra pergunta aqui, um pouco parecida, mas somente para a gente fazer uma distinção do assunto, né? Como diferenciar esses dois tipos de saúde, né? A saúde mental e a saúde espiritual. Como fazer essa diferença, né? Tá certo? E até onde uma implica na ausência da outra. O pastor Júlio pode começar a responder. A mente, né, pastor Irã, a mente ela tem um poder muito grande, né? Porque a pessoa, como a Escritura nos ensina, o homem ele foi feito, né, da substância de um corpo, alma e espírito, então ele tem um corpo, ele tem sentimento, ele tem pensamento, né, e emoção. Então, assim, o pensamento da pessoa, a nossa mente, então tem que estar realmente
podemos dizer assim, ser trabalhada nos aspectos positivos, nos aspectos, podemos dizer assim, bom. É tanto que Paulo diz lá em Filipenses 4, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se alguma luz, seja isso que ocupe a sua mente, o seu pensamento. Então, há essa diferença nesse aspecto, porque, como eu falei agora há pouco, para a pessoa ter uma mente, né? Para a pessoa ter uma saúde mental, precisa primeiramente ter uma saúde espiritual, porque aí vai ajudar, né? Então, você observe o pensamento das pessoas. A gente que é pastor, a gente conhece realmente, quando a gente vê as pessoas, visitam pelo telefone, estão conversando, como está o pensamento das pessoas na televisão. Então, a gente vê que pessoas estão passando por muita dificuldade. Então, a mente tem que ser trabalhada em coisas positivas, no sentido para dar uma melhor resposta à pessoa por completo. Então, eu creio que a saúde espiritual, nós precisamos desenvolver ela através da palavra de Deus, e ela vai interferir nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, no nosso sentimento, que vai também nos ajudar. Então, existe certamente essa diferença, mas eu acredito que uma depende da outra, né? A parte espiritual, ela deve estar em primeiro lugar, e aí ela vai nos ajudar na nossa mente. Então, o que está passando na mente das pessoas? Então, as pessoas que não têm Deus, então realmente estão desesperadas. Por quê? Porque não tem aquilo que possa lhe assegurar, lhe dar um conforto, uma segurança, uma paz, né? Então, é preciso que a parte espiritual esteja em primeiro lugar, para poder ajudar essa parte mental, que deve ser trabalhada, né? Deve ser trabalhada, mesmo aqueles que ainda não conhecem a Deus. A gente também vê, a gente pode observar que as pessoas que não conhecem muito a palavra de Deus, eles dão instruções, os psicólogos dão instruções como desenvolver a sua mente, em que você deve pensar, em quem você deve estar nesse período tão difícil. Porque se a gente olha só para a televisão, só para a notícia, então, realmente, a mente das pessoas, até nossa, realmente pode ter dificuldade. Por isso que há muitos problemas com as pessoas hoje em dia, por causa da mente, né? Daquilo que nós colocamos muito nela, né? O nosso pensamento. Ok. Obrigado, pastor Michael. Você pode... Sim, neste mundo nós somos condicionados uma forma de pensar pelo sistema do mundo, pela cultura mundial, o sistema do mundo, né, que nós chamamos, né, que é do inimigo. E todo este sistema também nos dá uma lavagem cerebral também, como nós devemos agir em certas circunstâncias. E o nosso mundo ensina que é para ser feliz, nós precisamos de ter êxito na vida, temos que ter uma casa bonita, temos que ter um carro novo. Este é o sistema do mundo que trabalha com a nossa mente. E quando isto não combina, quando chega um ponto da nossa vida, quando não conseguimos ter essas coisas, temos uma quebra mental. O homem que não tem Cristo não consegue viver sem estas coisas, porque a sua mente fica completamente doida ou maluca, né? Porque não está condicionado com o que o mundo ensina que deve ter para ser feliz. Mas nós, como cristãos, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 1:2, diz que nós não devemos conformar mais com este mundo e a mentalidade deste mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Devemos pensar de outra forma, e quando conseguimos pensar de outra forma, nós vamos conseguir, como o apóstolo Paulo diz, experimentar conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conseguimos viver uma vida mais equilibrada mentalmente, com paz. É isso que nós procuramos, né? Paz no nosso espírito, na nossa alma. E é só com esta transição, porque o mundo do reino de Deus é como cabeça para o ar, né? Completamente o contrário do que nós aprendemos neste mundo. E nós temos que começar a receber, através da palavra de Deus, outra maneira de pensar sobre os assuntos, como, por exemplo, quando nós faltamos ao convívio com os nossos familiares, sabemos que nós, como cristãos, temos a presença do Senhor Jesus nos nossos corações todos os dias, e isso dá-nos um conforto,
podemos estar longe dos nossos familiares, mas sabemos que Jesus Cristo está conosco. É outra maneira de pensar que nos ajuda e que traz equilíbrio na nossa vida, né? Sabemos quando os pensamentos de preocupação e ansiedade começam a entrar na nossa cabeça, de pensamentos, nós temos que forçar as coisas, como o irmão disse, que fala em Filipenses 4, né? Que devemos não pensar nestas coisas, mas pensar em coisas que são verdadeiras, coisas honestas, coisas justas, coisas puras, coisas amáveis, coisas de boa fama, coisas de virtude, coisas que de algum louvor, nisso pensai, né? Que o apóstolo Paulo disse. Então temos que ser recondicionados a pensar de outra forma, que vai nos ajudar a trazer este equilíbrio mental e espiritual também. Ok, obrigado. Agora nós vamos para a primeira pergunta vinda dos irmãos. Essa foi a pergunta que eu fiz para os irmãos. E agora eu gostaria de trazer as perguntas feitas pelos irmãos que foram me repassadas. Tem uns 6 aqui, eu creio que deve chegar mais alguma, mas chegando aí, o irmão Derek vai fazer essas perguntas para os irmãos, tá bom? Então, a terceira pergunta aí vai para o pastor Mike, que vai responder. Sempre que alguém terminar, ele vai começar respondendo. A pergunta é o seguinte: até que ponto a tristeza e o abatimento e a depressão pode ser considerada como fraqueza espiritual? Bom, a tristeza, como acabamos de dizer, todas essas coisas vêm da nossa maneira de pensar. Tristeza na nossa vida vem por causa de sentir a falta de alguma coisa que nós desejávamos, ou a falta de alguém que estava na nossa vida que agora já não está. E depois, quando nós começamos a pensar muito nestes assuntos, isso nos leva para baixo. Psicologicamente, mentalmente, nós não conseguimos sentir paz e alegria com a falta desta coisa que nós procurávamos, não é? E como cristão, claro que, por exemplo, quando perdemos um familiar, nós entramos em luto, isso é normal, sentimos a falta daquele irmão, ou aquela familiar ou amigo, e a tristeza faz parte disso, né? Aquela separação, nós ficamos tristes e abatidos durante um tempo, mas graças a Deus, naquele momento, nós temos o poder de Deus, também a palavra de Deus que nos alimenta, de lançar todos os nossos cuidados sobre o Senhor, e também não ter ansiedade, essas coisas. E a tristeza é só para amanhã, uma noite, e depois no próximo dia vem a alegria, né? Isso transforma a nossa maneira de pensar, e realmente se nós continuamos na tristeza, continuamos no abatimento, e a depressão tem a ver com a nossa atitude de concentrar e continuar a meditar e pensar nas coisas negativas. Mas o cristão é isso, porque isto é a nossa natureza humana vai logo para o negativo, e às vezes nós conseguimos só pensar no negativo e temos que fazer uma disciplina de parar de pensar daquela forma e quebrar o ciclo vicioso e quebrar aquele vício, porque às vezes torna-se ser uma rotina ou um hábito ou uma coisa que nós vivemos daquela maneira, mas como cristão temos que, pela fé, não é, porque implica fé. Claro que existem pessoas que entram na depressão e precisam de ajuda também de médicos para sair, mas realmente o princípio, a base da depressão e todas essas coisas vem do maneira de pensar, que é concentrar e enfocar em tudo que é negativo e não em todas as coisas que o Senhor nos dá. Claro que isso, tendo Jesus Cristo na nossa vida, vai ser muito diferente de uma pessoa que não tem Jesus, né? Porque ele não tem esta esperança que nós temos, e graças a Deus que é isso que nos faz uma grande diferença entre o cristão que conhece a palavra, que vive em comunhão com Jesus Cristo, do que uma pessoa descrente, e tem a ver com a nossa comunhão, eu acho que é com Jesus, né? A proximidade com ele e a nossa fé também.
Pastor Júlio. Pastor Irã, eu penso que nós seres humanos, né, mesmo sendo crente no Senhor Jesus, nós temos ainda, como foi falado aí, a natureza, né, caída, né? Nós somos ainda pecadores. Né? Uhum. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que existe o dia mau, o dia em que a gente vai ter alguma dificuldade, né, inerente à natureza nossa. Então, a gente pode observar que vários homens de Deus passaram por momentos difíceis na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada, de tristeza, de tribulações, né? Não é propriamente assim a fraqueza espiritual, né? Mas momentos difíceis na nossa vida, como bem falou aí o pastor Marcos, né? De alguma dificuldade que passamos, uma crise que passamos, então, aquele momento que está condicionado, como ele realmente falou, a nossa mente. Então, se a gente foca isso aí, nós vamos ter dificuldade, sim, dificuldade. Então, eu acredito que o mais importante do que o problema é a solução, porque essas dificuldades vamos passar sim, né? O próprio Jesus, quando estava no Getsemane, né, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Então, momentos difíceis na vida do Senhor Jesus, né? Então, todos nós passamos por alguma dificuldade, né? Agora, o importante é que nesses momentos que a gente passa por essa dificuldade, nós temos para quem olhar, nós temos para quem confiar, em quem acreditar. Então, o que é importante é que a gente, nesse momento, a gente olhe para Jesus, olhe para a sua palavra, né? A gente não... Porque, por exemplo, tem situações que a pessoa passa que até pode chegar até uma depressão. E aí precisa, sim, realmente um cuidado maior, até de alguém que estudou a anatomia humana, né, para poder passar alguma medicação. Mas nós, seres humanos, estamos aí, estamos propensos realmente, por causa da nossa natureza, a ter momentos de abatimento, de tristeza. Mas a Bíblia diz, né, quando a gente chegar ao dia mau, então a gente precisa pegar a armadura de Deus para poder vencer esse dia. E aí, certamente, a Bíblia diz que Deus está conosco. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, Deus está em nós, na pessoa do seu Espírito. Então, a gente temos aí, não de nós mesmos, mas de Deus, a capacidade de superar essas tristezas, essas dificuldades. É como disse, né? Pode vir numa noite, mas a alegria, ela vem no amanhecer. Né? Muito bem. Obrigado pela resposta aqui dos irmãos. Nós vamos para a quarta pergunta e o pastor Júlio vai começar respondendo. E diz assim a quarta pergunta: como o cristão deve encarar o uso de medicamentos para ansiedade e até que ponto a dependência dos medicamentos contrasta com a dependência de Deus? Entendeu a pergunta? Entendi, né? Falando sobre o uso de medicamento e essa dependência do medicamento contrasta com a dependência de Deus, né? Eu acredito, eu vou até sair um pouco aqui pegar um parênteses, né? E alguém chegou, um pastor chegou e falou certa vez, mais ou menos nesse sentido, né? O pastor, ele cuida do espírito, né? Quem cuida do corpo é o médico, né? Então, se a pessoa tem um problema no corpo, então vá no médico. Por outro lado, a palavra de Deus diz, né, que o espírito firme sustenta o homem na sua doença, né? Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Então, eu acredito, pastor Irã, que como nós somos constituídos também de parte material e física, então, certamente, precisaremos, sim, de alguma medicação, de algum remédio, e eu não creio que seja, podemos dizer assim, falta de confiança ou dependência de Deus, né? Quando a pessoa tem um problema fisiológico e precisa de medicação. A Bíblia diz que Paulo disse a Timóteo que tomasse um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades, né? Ou seja, nós sabemos que Deus, ele está acima de tudo, né? Ou seja, nós podemos ficar bom por uma palavra do Senhor, né? Então, nós cremos realmente que Deus tem poder para isso. Agora, evidentemente, Deus usou, não é, como no caso do rei Ezequias, né, passasse uma faixa de figo nas suas úlceras, né, que acrescentou até 15 anos. Então, eu acredito assim que não são conflitantes. Agora, quando a pessoa depende ou acredita mais na medicina,
mais no remédio, mais não é do que em Deus, aí onde está o problema, não é? Aí onde está o problema. Então, precisamos sim confiar em Deus, Ele é o médico por excelência, mas eu não acredito que você precisar de uma medicação ou tomar uma medicação seja uma falta de dependência de Deus, pois a palavra de Deus realmente mostra, Deus é o dono da ciência, não é? Do conhecimento, e Ele deu ao homem para nos ajudar nesse momento, né? Ok, pastor Mark, pode complementar. Bom, eu acho que a dependência é a palavra-chave, né? Ah. Aqui nesta pergunta. Porque o cristão acho que não deve se manter dependente das coisas, dos medicamentos, né? Às vezes, mas sabendo que a raiz de muitos problemas psicológicos vem de decisões erradas que nós temos feito no passado, o efeito do pecado dos outros contra nós, vem de circunstâncias muito difíceis na vida, mas depois combinando com uma maneira de pensar que é errado. E continuando naquela linha, né? Que ele nos leva num buraco, para cair dentro do buraco onde não conseguimos sair. Mas existem também situações em que existem desequilíbrio não sei dizer a palavra em português, desequilíbrio em termos de química do nosso corpo, né? Que também afeta o nosso bem-estar mental. E existem médicos, psiquiatras também que conseguem ajudar nesta situação de equilibrar a química do corpo humano. Mas a dependência, esse é o problema, é que resulta muitas vezes para muita gente em dependência. Em vez de depender do Senhor e para nos continuar a ajudar, a alimentar-nos, para nos fortalecer, nós começamos a depender naquela coisa para o nosso poder, para nossa escape, para a nossa solução, não é? E temos que ter muito cuidado naquela fase de transição. Tenho visto muita gente na minha congregação que não tem tido este cuidado e continuaram durante anos e anos viciados mesmo com a droga, que é uma droga afinal. Temos que ter muito cuidado e continuar a fazer lembrar as pessoas que a sua dependência deve ser no Senhor, de lançar os seus cuidados sobre Ele e todos os dias, não é? E é uma decisão, e é fé, implica fé também, de crer no Senhor Jesus, que Ele pode todas as coisas, que não há nada que Ele não pode fazer. Então, enfocar as pessoas, pensar de outra forma e depender no Senhor Jesus, em vez destas coisas que também às vezes faz muito mal. Eu posso pegar a palavra, pastor? Pode. Eu só vejo assim que precisamos ter um pouco de cuidado, porque aqui no nosso, por exemplo, no nosso país, existem algumas igrejas, né, em que alguns líderes, eles querem que eliminem, né? Então temos que ter o cuidado para que a gente não tome essa iniciativa, né, de dizer, olha, não, você joga o remédio fora, você não precisa, você acredite, confie, você vai estar bom, tal. E aí acontecem coisas piores, né? Então, eu entendi muito bem a parte do pastor Marcos, né? Mas, assim, a gente tem que ter cuidado nesse outro aspecto. É claro que isso não é algo que é peculiar à igreja lá em Portugal, é a igreja também aqui brasileira, em que as pessoas realmente, a gente tem lutado contra isso, tem realmente ensinado que precisamos depender do Senhor, não ficar dependendo realmente da medicação, né? Confiar no Senhor. E agora, evidentemente, quando as pessoas realmente juntamente com a mente, né, e aí parte espiritual, então muitas das vezes fica dependente realmente do medicamento. O bom, verdadeiramente, realmente é não ficar, mas por outro lado tem que ter o cuidado para não fazer como algumas igrejas neopentecostais, em que diz assim, jogue fora, tal, e aí o problema será pior ainda, né? Só essa observação. Ok. Então a pergunta segue, né? E vamos para a quinta pergunta aqui. Pastor Michael começará respondendo. Tá certo. No final, né? Bom.
Tá bem, vamos seguir aqui. A pergunta é o seguinte: em tempos de crise, eu creio que está relacionado a esse período da coronavírus, né? É comum vermos pessoas pregando teologia da prosperidade, alívio temporal, para atrair seguidores que estão passando por dificuldade. Qual a melhor maneira de combater esses falsos ensinos e abordar pessoas que estão enfrentando esse tipo de problema? Deu para compreender aí, pastor? Sim, sim. Bom, eu acho que este tempo de crise, em termos das igrejas que pregam esta teologia da prosperidade, tem conseguido até alertar o mundo o erro deles, porque eles ensinam que é tendo fé em Jesus ou dando dinheiro para eles é que vai haver uma diferença nas suas vidas, né? Houve um pregador lá nos Estados Unidos que pregou durante quase todo o país contra o coronavírus, né? Que ia acabar com o vírus e tudo isso, e claro que isso não aconteceu. E ele ficou até envergonhado. Não sei se ele ficou, mas para mim era uma vergonha o que ele estava a dizer, né? E prova o erro deles, né? Eles estão dizendo coisas que não estão sendo cumpridas, e o profeta verdadeiro é provado pela profecia ser cumprida, né? A oração respondida. E eles estão mesmo, acho que, abrindo um buraco para eles caírem de lá dentro, né? E os seguidores, infelizmente, eu não sei como é lá no Brasil, o que eu vejo aqui em Portugal é que cada vez menos pessoas estão indo atrás destas pessoas. A média, até nos jornais e tudo isso, estão criticando muito, e o povo em si, em geral, percebe o que estão fazendo, né? E os descrentes também. Cada vez menos vão tendo, eu acho, a poder sobre as pessoas, né? Ok, pastor Júlio, pode. Aqui também no Brasil, não é? No nosso país, não é tão diferente, não. Né? Então, realmente, isso apenas, o que aconteceu, apenas prova realmente que eles não fazem o que dizem. Né? E muitas vezes, o que acontece é aquelas doenças psicossomáticas, em que as pessoas apenas botam na cabeça que vai ficar bom e fica. Então, quando é algo realmente como esse vírus, né? Então a gente observa que eles não têm esse poder que dizem que tem. Né? Agora, infelizmente, ainda a incredulidade, ou seja, alguma coisa nas pessoas ainda faz com que essas pessoas acreditem ainda nesses pregadores, né? Esses pregadores. Eu acredito que nós precisamos confrontar com a palavra de Deus, mostrar que o crente ele aceitou Cristo para ter uma nova vida, para realmente morar com ele no céu. E, evidentemente, a maior bênção ela é espiritual, se bem que também temos também bênçãos materiais, não podemos ser hipócritas e dizer que não recebemos bênçãos materiais. Né? Quarta-feira, falando sobre aquele paralítico lá na porta do templo, quando Pedro e João disse: olha, não possui nem prata nem ouro, mas o que eu tentei, o que eu lhe dei, isso lhe dou, e curou aquele homem lá. Ou seja, e ali, naquela reunião, houve bênção material e espiritual, porque material aquele homem recebeu aquilo que não esperava, ele esperava receber dinheiro, e recebeu cura física, material, mas sobretudo depois houve aquela pregação, e muitas pessoas se converteram, ou seja, a verdadeira mensagem realmente traz benefício, tanto material como espiritual. Agora, nós não podemos enganar as pessoas, dizer que Deus não está no céu apenas assinando aquilo que algumas pessoas querem que ele faça, ou que determine, né? Então, nós precisamos sim ensinar a verdadeira palavra de Deus, mostrar que o principal e o primário Jesus sempre se preocupou com a parte espiritual,
das pessoas, tanto que João 6,3, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, isso aí depende dele, as consequências é com ele. Então, o que nós precisamos fazer é confiar em Deus, pregar o seu evangelho verdadeiro, genuíno, e que certamente esse evangelho triunfará. Ele é triunfante. Verdade. Então, uma maneira da gente até enfrentar ajudar as pessoas a enfrentar esse tipo de problema é incentivando que as pessoas que estão assim envolvidas nesse meio cristianizado, que eu chamo, né? Não é evangélico, mas cristianizado, que as pessoas busquem estudar a Bíblia e ver o que de fato a palavra de Deus diz. Nós tivemos a oportunidade de receber pessoas, tanto no passado de seitas aqui em nossa igreja, que hoje são crentes, e que vieram de igreja neopentecostal, que resolveram estudar a palavra de Deus e abrir o seu entendimento de verdade para a palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus é algo extraordinário, que é a gente incentivar essas pessoas a fazerem isso, né? Brigar, trazer uma discussão, não vai edificar nada, não é verdade? Ok, vamos para a sexta pergunta, né, que vai para o pastor Júlio começar respondendo. E é a seguinte pergunta: diante do conceito que temos sobre sermos um ser tricotônico, essa deve ser uma pergunta do seminarista, viu? Corpo, alma e espírito. Sabemos que nossa mente está interligada de alguma forma com esses elementos? Acho que a pergunta seria assim. Entendeu a pergunta, pastor Júlio? Sim, sobre a crise, né? Está falando sobre isso, né? Diante do conceito de termos sobre... Deixa eu tentar aqui ver se eu melhoro aqui a pergunta, né? Diante do conceito que temos sobre sermos um ser tricotônico, né? Aí ele explica corpo, alma e espírito. Sabemos que a mente está interligada de alguma forma com esses elementos, né? Talvez também relacionada à crise, a mente está relacionada com corpo, alma e espírito. Isso. Realmente, eu acredito que ele está falando sobre crise, né? Como a pessoa, o ser humano é um ser tricotômico, né? Tem 3 partes. Então, Faltou o final da... Faltou o final da pergunta. Eu acho que o final da pergunta está aí. Deixa eu ver se eu acho ela. Mas não está aqui, deixa eu ver aqui. Quer que eu conclua? Foi eu que mandei, pastor. Depois faça a pergunta aí. Porque aqui, quando eu peguei aqui, eu acho que eu peguei copiando, não pegou tudo. Por favor. Certo. Diante do conceito que temos sobre sermos um ser tricotômico, sabemos que nossa mente está interligada de alguma forma a esses elementos. A pergunta é: como devemos agir ou ajudar de forma inteirada um irmão que passa por um quadro depressivo? Ok, irmã. É Lívia? Luísa. Irmã Luísa. Desculpa, irmã Luísa, porque ficou como se fosse 2 perguntas aqui, por isso que eu fiquei sem sentido. Não é porque a pergunta está ligada ao conceito inicial. Isso, tá bom. Então, como devemos agir, né? Ajudar Diante disso, como devemos agir de forma inteirada, que abranja corpo, alma e espírito. Um irmão que passa por um quadro depressivo. Ok. Segue aí, pastor Júlio. Ok. Realmente, é uma realidade que nós temos em toda parte do mundo, quando realmente alguém chega a um nível, né, de depressão. Então, eu creio que precisa ser, talvez, trabalhado antes de chegar a essa depressão. Mas, uma vez que chega a essa depressão, então é importante que a pessoa tenha uma clareza do que aconteceu para que a pessoa tenha chegado a este quadro. Então, conhecer, talvez, o histórico ou alguma coisa que aconteceu no passado para que essa pessoa, né, tenha se sentido dessa forma, porque a depressão advém de vários problemas, várias dificuldades. Problema de doença, problema de finança, até numa crise sanitária que vivemos hoje, a pessoa pode cair realmente em uma depressão. Então, a gente precisamos tentar diagnosticar, tentar ver como foi que essa pessoa chegou a estar da forma como está naquele momento, né?
Então, realmente é algo um pouco difícil quando chega esse caso, mas eu acredito que a palavra de Deus é a solução, é a saída para essas coisas, né? Para tudo, para a nossa vida de forma geral. Né? O salmista disse, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? A pessoa. Então, precisamos usar a palavra de Deus. E algumas coisas que temos observado é que a pessoa tem que trabalhar naquilo que a pessoa está com dificuldade. Por exemplo, qual é o problema que a pessoa está tendo? Por exemplo, é de não sair de casa, é de deixar de trabalhar, é de deixar de fazer isso aqui. Então, trabalhar para que esse aspiral ele não caia, e sim ele venha a justamente fazer aquilo que ele não está querendo fazer. Então, tem que trabalhar nessa parte também, mental, espiritual também. Então, a palavra de Deus é muito importante, o conselho, e a dependência do Espírito Santo. Nós precisamos, em todos os aconselhamentos, em todas as palavras, depender realmente, acima de tudo, do Espírito Santo para nos guiar, para fazer, tentar, não que, por exemplo, eu estudei psicologia, né? Mas assim, a gente precisa conhecer um pouco do histórico da pessoa e o que levou essa pessoa a estar desse jeito, né? Então, eu creio que depender de Deus, da palavra, e motivar a pessoa realmente a confiar no Senhor e tomar uma decisão de melhorar naquilo que ela está sem querer fazer ou agir da forma que seja o tipo da depressão dela. Pastor Marco. Uma das coisas que eu tenho visto aqui na Europa e em Portugal é que há muitas pessoas que entram em depressão. A raiz do problema muitas vezes é a solidão. Muita gente vive sozinho ou entra em depressão e depois afasta da família ou dos amigos ou da igreja. E o convívio é que eles faltam, e muitas vezes o nosso papel como cristãos é de ouvir, de passar tempo com estas pessoas para ouvir a sua conversa, para eles desabafar e sentir que tem alguém que os ama e tenha o tempo e paciência de ouvir os seus. E muitas vezes para ouvir estas pessoas é difícil. Porque às vezes a conversa dá umas voltas, né? Parece que continua a dar um círculo vicioso, e é importante de analisar a sua maneira de conversar e desafiar também a maneira de pensar que está errado. E desafiar, porque só ouvindo a conversa dessas pessoas é que você vai perceber o caminho errado em que os seus pensamentos estão encaminhados. E voltar a ter tempo com estas pessoas, de encaminhá-los para pensar na palavra de Deus. Como o irmão disse, a base de tudo e a solução de tudo é a palavra de Deus. Se nós conseguimos renovar este entendimento através da palavra de Deus, vai ser uma grande ajuda para estas pessoas. E também a irmã falou no corpo também, porque nós somos corpo, alma e espírito. Muitas vezes as pessoas entram em depressão, às vezes porque não usam o corpo fisicamente. Isso é provado também. Se nós conseguimos usar o nosso corpo, gastar energia, isso ajuda muito a nossa psicologia e o nosso bem-estar. E é muito importante ajudar essas pessoas a sair de casa, de sair do ambiente em que estão presos, para ver outras coisas, para começar a pensar em outras coisas. Claro que a palavra de Deus é o mais importante. Ok. Eu que a resposta chegou agora, eu não tinha entendido a pergunta, né? Por isso que fez a confusão, peço desculpa aí aos irmãos. Vamos seguir à frente com a pergunta agora, o pastor Michael começa respondendo. Qual o papel das redes sociais, né? Qual o papel as redes sociais podem exercer na saúde mental e espiritual do cristão? Qual o papel aí das redes sociais para ajudar na saúde mental e espiritual do cristão? Pastor Michael. Bom, eu acredito que a rede social
é culpado de criar uma má saúde mental. Se for usado pelo sistema do mundo, né? Porque ela é usada para transmitir aquela imagem para os jovens que precisa ser bonito para ser feliz, precisa ter tudo, as coisas materiais, e é uma pregação diária para os jovens e para todo o mundo que a vida e faz-nos ser infelizes vendo tudo o que os outros têm e nós não temos muitas vezes o que é apresentado através do Facebook ou Instagram é uma imagem muito falsa da vida e é para nos enganar, para pensar que os outros são felizes e eu não sou. Os outros têm coisas que os fazem felizes e eu não tenho. E então a rede social é culpado de trazer muita depressão e muita ansiedade e muitos problemas sociais sobre a nossa comunidade. E até nós como cristãos somos afetados pela esta lavagem cerebral que todos os dias estão com todas as imagens que nós passamos no Facebook e todas essas coisas, é uma lavagem cerebral. Mas para o cristão, graças a Deus, que este médium, que é usado por Satanás para destruir, pode ser usado para edificar. E então é muito importante como nós, como cristãos, de ter muito cuidado com o que nós colocamos no Facebook, com o que nós colocamos no Instagram, ou as coisas que nós compartilhamos com os outros. Porque se for coisas para trazer a depressão ou para trazer as pessoas para baixo, não devemos compartilhar com os outros, né? Então é uma questão de escolha, porque existem muitas pregações, muitos testemunhos, muitas aplicações também que são úteis, que dá para ensinar. Eu já encontrei muitos aplicativos que são muito importantes para até ensinar a Bíblia de uma forma muito criativa e que edifica as pessoas, e podemos encaminhar pessoas através da rede social para essas coisas, para coisas do Senhor, né? Então, para mim, essas são as duas coisas da rede social. Podes usar para o mal ou podes usar para a edificação, para a extensão do reino, para compartilhar a palavra de Deus. Ok. Júlio, você tem? Pode falar. A própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Então, é muito importante aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, e muitas das vezes é como o pastor falou aí, né? Assim, a influência é muito grande nas mídias sociais. Ela pode exercer tanto para o bem como para o mal. E eu penso até que exerce até mais para o mal, para as coisas ruins, né? Porque isso até as coisas ruins ou as propostas que não vêm de Deus, de certa forma, é mais como se fosse atrativo para as pessoas, né? O convite para as coisas. Então, a pessoa tem que ter realmente, podemos dizer assim, devemos ter muito cuidado naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê. E eu vejo assim, é claro que é uma ferramenta que está à nossa disposição, mas é algo que realmente, se não souber, se não tiver aí um parâmetro, se não tiver firmado, realmente talvez seja até mais fácil desviar alguém do que até converter, se não tiver firmado em Cristo. Então, eu creio que essas ferramentas das redes sociais, ela é muito poderosa, porque muitas das vezes somos influenciados, né, então temos que ter cuidado, então temos que saber onde está o limite, até onde podemos ir. E é por isso que, às vezes, é difícil a pessoa pegar o controle ou o botão e mudar para outra coisa. Então, por quê? Porque aquilo chama a atenção da parte da carne. Então, temos que ter cuidado. É uma luta que o inimigo certamente tem usado mesmo, estas ferramentas também, e podemos claramente usar realmente para o reino de Deus, como nós estamos fazendo agora, e como devemos ensinar nas igrejas, que devemos usar as redes sociais para propagar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é amado, aquilo que realmente edifica, aquilo que realmente vai trazer saúde mental e espiritual para nossas vidas.
Então, podemos dizer que é algo que realmente nos deixa preocupado, realmente, tá certo? Porque nem todo mundo sabe usar e, às vezes, compartilha, publica coisas que não... Eu percebo até, irmãos, até falando, compartilhando coisas que não é contra o ensino cristão, aquilo que nós acreditamos. Né? Então, às vezes a gente fica de boca aberta quando a gente vê, aquele irmão postou isso, ou disse isso na rede social, e às vezes a gente fica triste, né? Então, assim, a gente precisa ensinar e mostrar os dois lados, né? E sabendo que não é que o mal vai vencer, né? Jesus disse que a sua igreja é vitoriosa, as portas do inferno não prevalecem, mas a gente temos que ter cuidado, temos que estar caminhando com o Senhor, e eu acredito que essa rede social, ela exerce muito na influência, tanto mental como espiritual, daqueles que assistem. Então, por isso que nós devemos ter muito cuidado como pastores e irmãos para saber usar da forma que venha glorificar a Deus. Ok. Só acrescentando um pouquinho aqui, olhando pelo lado da rede social, nós sabemos que nós utilizamos disso, e todo dia utilizamos. Por exemplo, o Facebook talvez seja menos usado, o pessoal usa muito o Instagram, mas eu uso muito o Facebook assim, para comunicar as coisas da igreja. E quando eu coloco lá assim, um texto bíblico, um salmo, uma passagem das Escrituras, eu noto que pouca gente eles vão lá e pelo menos curte, né? Mas quando a gente coloca talvez uma foto da família, dando um sorriso alegre, todo mundo está lá lindo, família abençoada, não está errado fazer isso. Mas a ênfase é maior, é uma preocupação de enaltecer a pessoa, né? Aquilo que o pastor Marcos falou, que passa-se uma ideia de que você está sendo engrandecido. Mas eu sempre desafio as pessoas, os cristãos, a usar para o bem, a usar a comunicação para o bem, e usar de forma muito, muito sábia. Tem coisa lá que a gente somente olha, tem coisas que a gente olha e curte, tem outras que a gente olha, curte, comenta, e tem outras que até compartilha. E tem outras que a gente, assim que vê, a gente deve rolar para baixo, porque não vale a pena perder tempo. Então, em todos os aplicativos da rede social. Então, tem muita coisa boa e muita coisa ruim. E nesses dias da crise da coronavírus, eu tenho falado com os irmãos, ai de nós se não tivesse as redes sociais, como nós estaríamos se comunicando, né? Imagina uma crise dessa há 30 anos atrás, como seria a situação das pessoas. E nós sabemos que vai sair muita gente machucada ainda com isso, né? Muita gente vai sair deprimida ou já está deprimido na questão do desespero que tem sido tratado, ok? Houve uma estatística que saiu nos jornais na Inglaterra, que a Inglaterra é um país que a raiz dela é cristã, mas nos últimos 30, 40 anos ela tem afastado de Deus completamente, né? Mas houve uma estatística muito interessante que eles dizem que hoje em dia quase ninguém vai para a igreja, mas dizem que 1 em 4 pessoas no Reino Unido tem assistido um culto de igreja evangélica. 1 em 4 pessoas em todo o país, que é uma estatística fantástica. Um país que quase ninguém vai para a igreja, mas 1 em 4 de toda a população tem assistido um culto de pregação da palavra. Então isso Deus vai usar com certeza. Verdade. Nós temos agora aberto espaço. Irmão Derek, tem mais alguém aí que vai querer perguntar? Irmão Isaac, acho que o irmão Isaac deve estar informando aqui, e quer fazer uma pergunta. Por favor, irmão Isaac. Bem, boa noite, pastor Irã, pastor Marcos, pastor Júlio. A minha pergunta é o seguinte: à luz de Filipenses 4, versos 6 e verso 7, qual a importância da oração para o combate à ansiedade? Ok. O Júlio aí pode começar. Quem começa é o pastor Júlio na resposta. É a chave, né? A chave para vencer a ansiedade, né? Como ele mesmo, o apóstolo Paulo mesmo fala aqui, né? Foi Filipenses 4, não foi que ele disse? Foi, 4, que diz, lançando sobre ele. Isso, não, isso.
Não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Em tudo seja conhecido dentro de Deus pelas vossas orações, petições, suplicações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, não é isso? Eu creio que é a chave, né, para vencer a ansiedade, para as crises, as dificuldades da nossa vida. Então, precisamos realmente de orar. Então, a própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo foi um grande exemplo de oração, de entrega da sua vida à vontade do Pai, né? Através da oração, mostrou como é importante, e para que a gente possa vencer realmente, ter a nossa mente, né? Ter a nossa... Porque, como temos falado, né? Como seres humanos, nós temos duas naturezas, a natureza de Deus, a divina, e a natureza da carne, né? E se a gente não alimenta, se a gente não cuida, né, do espírito, então a carne vai prevalecer. Então, as coisas do dia a dia, como no tempo de hoje, é muito fácil aflorar na nossa vida, na nossa mente, e a gente ficar ansioso, preocupado, porque como é algo realmente a nível mundial, então as pessoas estão perdendo seus entes queridos, pessoas estão partindo. Então, nesse sentido, a oração é a chave para que a gente possa confiar em Deus, possa ter realmente paz e saber que Deus está conosco, né? Eu tenho dito também que, assim, esse coronavírus, né, ele não vai dizer quem vai pegar e quem não vai. Sabemos que Deus nos protege, Deus está no trono, Ele é soberano, nada acontece sem o seu consentimento, né? Mas precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte como cristão é ter todas as precauções, né? Mas sobretudo, confiar em Deus e orar a Ele. Então, a oração é a parte essencial para que a gente possa ter, né, a paz, possa ter a tranquilidade e Ele possa guardar realmente nossa mente, nosso coração, né, na paz do nosso Salvador. Então, a oração é imprescindível para que venhamos vencer esse momento de crise que assola não somente o nosso país, mas muitos outros países. Tomara que o senhor pode falar uma coisa sobre isso. A oração é prova que nós somos pessoas de fé. Porque uma pessoa que não ora está a depender em si mesmo. Não está à procura do poder de Deus. Se nós não oramos, estamos a procurar o poder em nós mesmos. Mas a oração é prova que nós buscamos a nossa força no Senhor. Quem não ora é prova que ele está a viver a sua vida com a sua própria força. E nós temos que ser humildes diante de Deus e pedir a Ele para essa força. A oração realmente é um símbolo da nossa humildade perante Deus, que nós precisamos dele, que nós não conseguimos viver essa vida sem Ele. E nós devemos, como cristãos, acordar todos os dias com uma atitude de oração e viver o dia inteiro com uma atitude de oração, humildemente diante do Senhor, procurando a sua força e a sua ajuda para ultrapassar todos os obstáculos que encontramos durante o dia. Quem não fala com Deus pensa que não precisa de Deus, né? Ele só fala na sua própria mente, fala com si mesmo, pensando que ele consegue resolver os seus próprios problemas com a sua inteligência e o seu intelecto. Mas o cristão não é assim. O cristão verdadeiro é humilde e sabe que ele precisa do entendimento de Deus para poder ter vitórias na vida e ultrapassar os obstáculos que vêm à nossa vida. Este capítulo de Filipenses, capítulo 4, é chave para o bem-estar psicológico, bem-estar espiritual também. Eu estou a ver aqui o versículo 11 e 12 de capítulo 4 também, que o apóstolo Paulo diz que aprendi a contentar-me com o que tenho. Muitas vezes a ansiedade e todos os problemas psicológicos vêm desta incapacidade de viver uma vida tranquila e contente com o que nós temos. É uma preocupação com o que não temos, e em vez de pensar o que nós já temos em Jesus Cristo.
E muitas vezes essa aflição que cresce em nós é uma preocupação procurando mais e mais do que nós não temos. Mas o apóstolo Paulo diz, eu já aprendi, é uma coisa que nós temos que aprender, porque não é natural para nós, né? O apóstolo Paulo era um homem de Deus maravilhoso, que ele conseguiu fazer todas essas coisas que ele fez, mas ele disse que eu era humilde e ele disse que eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho, sei ser abatido e sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E depois ele acaba esta pergunta sobre a ansiedade, sobre os nossos pensamentos, e ele diz e para mim é uma força muito grande. Versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Eu não vou conseguir nada sem a força do Senhor, mas tudo posso naquele que me fortalece. Este capítulo Filipenses que o irmão Isaac citou em termos de oração, e todo este contexto de Filipenses capítulo 4 é chave para o nosso bem-estar espiritual e mental também. Só reforçando aí o que o pastor está falando, que o contexto pelo qual ele disse essa frase, né? Ele não disse essa frase no contexto de poder ter tudo que o mundo tem a querer dar a ele, né? Mas, pelo contrário, ele estava preso, estava numa dificuldade, mas mesmo nessa dificuldade, ele disse, olha, eu posso todas as coisas. Ou seja, ele sabia realmente que ele podia estar tanto em abundância como em necessidade, mas ele, o que realmente nos chama a atenção é justamente o contexto, né? Onde ele estava, o que estava passando, para ele dizer isso, né? E até o Salmo 23, às vezes as pessoas dizem, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas aí, às vezes, a pessoa reclama. Não é que se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e a pessoa está reclamando. Então, Deus está realmente cuidando de cada um de nós. Amém. Ok. Bom, deve ter mais alguém aí que vai participar. Você tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, sim. Eu acho que boa noite mais uma vez aos irmãos. Eu acho que foi falado de uma forma unânime que boa parte da nossa tristeza, do nosso abatimento, ela vem porque existem padrões na sociedade que, na maioria das vezes, a gente não consegue atingir, né? Porque são padrões fantasiosos das redes sociais, etc. Mas minha pergunta ela vai agora para a frustração do crente na própria obra do Senhor. Às vezes, alguns irmãos também, eles, de certa forma, se frustram, porque, de repente, não conseguem atingir o padrão que eles também almejam ou que eles acreditam que seja necessário, né? Então, minha pergunta seria, qual o aconselhamento de vocês, pastores, para aquele irmão que ele está, assim, um pouco abatido, está um pouco frustrado, porque, de repente, ele não está conseguindo desenvolver alguma coisa dentro da obra do Senhor que ele imagina? Pode começar aí, pastor Marcos. Respondeu, pastor Júlio, não tem problema. Posso responder? Posso começar? Pode. Eu creio que o conselho que a gente pode dar para alguém que pensa dessa forma é justamente, pastor Derek, né? Qual pastor, pastor? Qual pastor, né? Qual pastor? Quando você estava fazendo a sua pergunta, eu estava buscando aqui o que a Escritura diz mais ou menos nesse aspecto, e me veio à mente o que o Senhor Jesus disse, né? Quando ele disse lá em Lucas, depois que fizer tudo, ele falou, deixa eu fugir aqui da mente, ele mostrar que a gente precisa fazer aquilo que é da nossa responsabilidade. Ou seja, se eu estou dentro da vontade de Deus, se eu estou sendo um servo que estou cumprindo com aquilo que o Senhor espera de mim, então não importa os resultados, né? Ou seja, eu creio que os resultados são de Deus. O que nós precisamos fazer é dar o nosso melhor. Então, não é que a gente vai dar o nosso melhor para fazer mais do que alguém ou do que uma igreja fazendo mais do que outra igreja, né? Mas a gente precisa ser um servo
que esteja fazendo aquilo que o Senhor Jesus está mandando a gente fazer. Ele comissionou a sua igreja, cada um de nós. Né? Qual é a nossa parte na nossa igreja local? Então, qual é a minha função? Qual é o dom que o Senhor me deu para me desenvolver no corpo de Cristo? Então, eu não preciso estar preocupado com o resultado em si, porque o resultado pertence ao Senhor. Então, não quer dizer, às vezes a pessoa pensa, por exemplo, no lado mundano, se a pessoa for bem sucedido, se a pessoa teve isso ou aquilo outro, é porque Deus realmente prosperou, é bênção do Senhor, mas nem sempre. Jesus disse que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, ou seja, mas na sua comunhão, na sua obediência para com ele. Então, eu penso que se a gente está dentro da vontade dele, fazendo o que ele quer e espera de nós, então o resultado é com ele. Se alguém vai se converter, se alguém vai se converter, se alguém vai... Então, precisamos fazer apenas a nossa parte. Então, é essa parte que eu gostaria de destacar aí sobre essa pergunta. Tomar. O que me tem ajudado muito em termos deste assunto, porque muitas vezes no nosso ministério temos tempos em que quando não vemos ninguém entrando no reino de Deus, né? E parece que nós estamos a lançar para os porcos, né? Mas o que eu gosto muito é a parábola do semeador, né? Porque Jesus Cristo nos avisou que a nossa responsabilidade era semear. E ele avisou que aquela semente da palavra ia cair em vários tipos de solos. E ele não disse que todos iam acreditar. Até ele avisou que ia ser poucas pessoas, uma minoria. Muitas vezes, quando temos a tendência como pastores até cobiçar os ministérios de outros pastores que parecem ter êxito, mas temos que, como o apóstolo Paulo, aprender a contentar-me com o que nós temos, né? É de ser contente também nesta área, como pastores, talvez não a nossa área de falta de contentamento talvez não é monetária, mas talvez é em termos de números de membros da nossa igreja. Nunca estamos contentes com o que nós temos, mas temos que aprender a contentar-me com o que eu tenho. E lembrar que é a minha responsabilidade de semear e a responsabilidade do Senhor é dar o fruto e esperar o dia. E eu sempre também ouvi muitas histórias de pessoas que eram missionários ou foram para outro país e gastaram uma vida inteira para ganhar só uma alma. E, claro, e o que foi interessante é que foi aquela alma convertida que depois da pessoa que era missionário falecer e morrer, que aquela alma é que Deus usou para trazer milhares de pessoas para Jesus Cristo. Não é só precisa um. Os discípulos que Jesus Cristo enviou para o mundo eram só 12 e conseguiram evangelizar o mundo inteiro, de toda a Europa, através de 12 homens. E Deus usa as coisas fracas e pequenas do mundo para confundir os sábios, né? E para Deus faz milagres com coisas poucas. Ele deu a comer 4.000 pessoas de pão e de alguns pedacinhos de peixe e pão, né? Então Deus pode também fazer grandes coisas com os nossos ministérios, apesar deles ter a aparência de ser pequenos, mas Deus faz milagres com coisas pequenas e me ajudou muito. Amém. Importante notar que cada pessoa que está trabalhando na obra do Senhor, além do pastorado e outro ministério da igreja, a pessoa tem que colocar no seu coração, na sua mente, que ele deve estar fazendo para Deus e sem se preocupar com tanto a aprovação dos homens como alguns resultados imediatistas que possam acontecer. Eu costumo dizer isso: uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e aquilo que a gente faz para Deus, ela é permanente, né? Nós seremos galardoados por isso. Então, é importante fazer, tendo a certeza que será recompensado por Deus, mesmo que haja frustrações. O ministério é cheio de frustrações, cheio de lutas, e nunca vamos alcançar o alvo que queremos,
mas o alvo que Deus tem estabelecido para nós alcançar dentro daquilo que estamos fazendo na sua obra. Amém. Ok? Ok, acho que nós não temos mais, até agora ninguém se pronunciou aqui mais para perguntar não, viu, pastor Irã? Você pode ficar à vontade aí, se quiser fazer Tá alguma ok. pergunta novamente, ou encerrar com os irmãos depois. Pode ficar à vontade. Só antes de Levi cantar mais Isabel o hino, eu gostaria de deixar um tempo aberto aqui, de poucos minutos, para o irmão. Depois, Levi? Então, Levi vai cantar um hino aqui. Vanilson, irmão Vanilson está pedindo a palavra, viu, Irã? Irmão Vanilson, tá bom. Por favor, irmão Vanilson, lá da Serra do Doutor, nossa congregação lá. Por favor, irmão Vanilson. Ok, boa noite, irmãos. Boa noite. Eu não poderia deixar de dar uma palavra, primeiro agradecendo aí aos pastores, né? E a nossa igreja aí, os representantes. Agora eu estou sabendo que temos 4 pastores, né, pastor? Aí no debate. Foi dito, né? Mas agradecer a Deus pela vida de vocês, pastores, né? Que tem nos iluminado com a palavra sempre. E um assunto tão importante, né? Que é a mente, é a saúde mental, né? A nossa saúde mental. Nós sabemos que a saúde mental da sociedade, ela não está doente a partir da pandemia. Ela já vem doente, né? E a pandemia talvez esteja aí fazendo refletir mais, né, essa doença mental. Uma coisa interessante aí, né, que o pastor falou, que a questão da cobrança que a sociedade sempre nos fez do ter, né, que tem adoecido muitas pessoas. Nós somos criados com os nossos pais, as pessoas nos cobrando para vencermos na vida, né? E o vencer na vida que a sociedade cobra não é o ser, é o ter, né? Quando ele cobra, seu filho venceu na vida, ele não está falando na pessoa do seu filho, ele está falando no que ele tem, no que ele conseguiu, né? Então isso vai nos adoecendo e a sociedade está vivendo isso. Nós esperamos que o cristão, o verdadeiro cristão, seja diferente, né? Apesar que, infelizmente, nós vemos hoje cristãos nas igrejas muito preocupados ainda com isso, muito preocupados com o ter. E, às vezes, estão adoecendo com isso, né? Mas uma coisa importante também é a parte espiritual, né? E eu acho que a pandemia ela tem servido para melhorarmos a nossa parte espiritual. Ela está nos dando muito exemplo. Nós temos mais tempo para ler a palavra, nós temos mais tempo para refletir o nosso relacionamento com nossa própria família, que nós estamos em casa direto, né? Como é que está sendo o nosso relacionamento com a família, né? E, principalmente, ela está nos dando a oportunidade de fazermos uma reflexão com relação à nossa aproximação com o nosso próximo, a nossa aproximação com os nossos irmãos. Sinceramente, eu acho que nossa igreja é até abençoada, que eu acho que nós estamos agora mais juntos do que talvez quando estávamos livres, né? Mais juntos, eu digo, na preocupação, né? Nós temos, graças a Deus, aí líderes que prezam muito isso, essa preocupação com os servos, né? O pastor Irã se preocupa muito com isso. E nós estamos realmente numa fase que estamos muito próximos. Nós estamos vendo a nossa solidariedade brotar cada vez mais, né, para com o irmão. E eu acho que é uma oportunidade boa para nós cada vez mais exercitarmos o nosso lado espiritual com relação a isso. Porque a bondade, como eu já falei em algum devocional, ela tem que ser fruto do coração, né? É um espírito, é um fruto do espírito que tem que estar no coração. Se você faz sua obra só por fazer, não vale nada, né? Se você faz sua doação só por fazer, esse fruto do espírito tem que estar no coração, né? Então, eu espero que nós possamos cada vez mais exercitar isso, né? Esse amor ao próximo. Nós estamos vendo isso, eu estou vendo isso como um lado bom, né? Essa preocupação com os irmãos, essa preocupação com aquele que tem menos, né? E uns ajudar os outros, porque nós sabemos que as necessidades às vezes mexem também com a mente da gente. Então, realmente era isso que eu queria complementar na realidade, só falar um pouco, que os pastores falaram tudo.
E eu vim mais para agradecer, né, porque foi um momento muito bom, né, um aprendizado muito grande. Agradecer ao pastor aí lá de Portugal, né, que eu não conhecia, um prazer conhecê-lo. O pastor aqui eu já ouvi algumas vezes, mas né, não sei se ele lembra de mim, mas já vi. Né, e dizer a vocês que, graças a Deus aí pela vida de vocês, que Deus abençoe a todos, né, que tenhamos uma ótima noite e que Deus nos faça sair cada vez mais fortalecidos, né, desse período difícil. Amém, irmãos? Amém. Vamos ouvir o cântico com Levi e Isabel e após pastor Marco e pastor Júlio trará a sua consideração final e faremos o encerramento. Tá bom? O irmão Derek, depois do pastor Marco e pastor Júlio, o irmão Derek pode orar encerrando e aí abraçá-la para todos que quiserem bater papo. Vai, Levi. Muito bem, corinho, Cristo volte e volte já. O mundo perdeu a esperança, a vida não tem segurança. O sonho acabou, a fome aumentou, foi tudo que restou. A triste certeza da guerra, a falta de paz sobre a terra, a fuga do amor, o império da dor, foi tudo que restou. Cristo, volte, volte já. Eu não quero aqui ficar. Volte, Jesus, venha logo me buscar. Cristo, volte, volte já. A falta de fé e harmonia, a crise na economia, a terra tremeu, o ódio cresceu, foi tudo que restou. A luta por sobrevivência, a vida imoral, a indecência, doença ruim, o choro sem fim, foi tudo que restou. Cristo, volte, volte já. Eu não quero aqui ficar. Volte, Jesus, venha logo me buscar. Cristo, volte, volte já. Cristo, volte, volte já. Amém. Obrigado, Levi e a Isabel, né? E passamos aí a consideração final para o pastor Marco Lone, para o pastor Júlio. Quero, de antemão, agradecer que vocês cederam o precioso tempo de vocês para enriquecer o nosso tempo aqui com os irmãos da igreja, né? E dizer muito obrigado por isso e esperamos que em breve a gente possa nos encontrar também, né? Esperamos nos encontrar pessoalmente, né? Amém. Aqui nessa terra ainda, né? Se Jesus não volta, nós temos planos para isso. Que Deus possa nos ajudar. Quero agradecer mais uma vez ao irmão Derek, né? Que tem sido o articulador de tudo isso para nos fazer com que tenhamos assim momentos de crescimento espiritual e de alento para nossas vidas. O pastor Marco pode fazer suas considerações, seguido do pastor Júlio, e o irmão Derek encerra lá, tá bom? Bom, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte desta mesa redonda. Foi uma mesa quadrada, mas foi uma alegria, apesar de estar em Portugal, de conviver mais uma vez com os irmãos de Campo Redondo. Espero que um dia possa regressar e voltar a visitar os irmãos e conviver
lá com vocês. Tenho muitas boas memórias do tempo lá. 2 vezes que tenho visitado Campo Redondo. Uma primeira vez quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, não, 19 anos, com o James e Dory Gunning, estavam lá. E depois, há 2 anos atrás, com o pastor Irã e a sua família, e foi uma benção muito grande. Quero despedir os irmãos, já são quase 1 da manhã aqui em Portugal. A minha cama já está chamando. Então quero despedir em nome do Senhor Jesus Cristo e animar os irmãos com aquela esperança que nós temos, né? É essa esperança que nos alimenta na nossa mente, né? A esperança que esta vida, apesar das circunstâncias que temos que passar, é uma coisa temporária. Nossa esperança é no céu e na vinda do Senhor Jesus, e é isso que nos conforta em todos os problemas e ansiedades e dificuldades que nós temos que enfrentar nesta vida. Que Deus abençoe todos os irmãos, os pastores também. É um privilégio de poder fazer parte deste grupo. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Pastor Júlio. Eu quero só agradecer por essa oportunidade, pastor Irã, o pastor Marcos e os amados lá de Campo Redondo. Para mim, motivo de grande alegria de estar aqui com vocês nessa noite, certo? Então, vamos continuar orando uns pelos outros, pedir a Deus que esse momento passe o mais depressa possível, possamos voltar às nossas atividades normais para a glória do Senhor. Então, apenas a nossa gratidão por poder fazer parte aí desta família aí de Campo Redondo na noite de hoje. Um abraço e uma boa noite. Boa noite. André. Amém. Mais uma vez, estender aqui os agradecimentos aos pastores que aceitaram o convite, né, de estar aqui debatendo, enriquecendo e edificando nossas vidas espirituais, né, com o tema que foi levantado. Tenho certeza que todos os irmãos saíram enriquecidos, saíram assim fortalecidos de poder estar discutindo dessa forma ampla, de poder estar entendendo melhor aquilo que Deus quer para nós num momento difícil como esse, né, em que o corpo padece com a doença, mas a mente também, com tudo que ela traz, em termos assim de fatores externos, né? E é bom nós podermos sempre debater isso à luz das Escrituras e poder também estar escutando assim aconselhamentos e experiências pessoais que os pastores têm para nos ajudar nesse momento. Agradecer também a todos os irmãos que enviaram questões, que estiveram conosco aqui durante todo o tempo. Se Deus permitir, nós vamos estar disponibilizando o conteúdo aqui dessa mesa redonda no canal do YouTube da igreja, para que outros também tenham acesso e também possam ser abençoados com esse tempo que tivemos, tá bom? Então vamos orar para encerrar esse nosso tempo, agradecendo a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Oremos. Santo e grandioso Deus, nós estamos nesse momento na tua presença, agradecidos, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui não juntos fisicamente, perto um do outro, mas juntos, ó Pai, através do nosso temor, através, ó Pai, do nosso amor pelo Teu nome, através, ó Pai, de poder crescer espiritualmente através da luz das Tuas palavras. Temos vivido, ó Pai, dias difíceis para a nossa mente, para o corpo, mas certos, ó Pai, que nossa esperança habita em Ti e que quando estamos contigo, ó Pai, podemos no Senhor que nos fortalece, como foi citado no versículo. Nosso Deus, nós agradecemos pela vida, pelos ministérios de pastor Júlio, de pastor Mark, de pastor Irã, pedindo a Deus que o Senhor continue dando sabedoria, que o Senhor continue dando ousadia de pregar a Tua palavra, que o Senhor continue dando conhecimento, ó Pai, para que eles possam continuar abençoando, ó Deus, suas congregações. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, nos dá logo mais uma noite de sono, de paz, ó Deus, e amanhã mais um dia na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque apesar dos problemas, o Senhor é bondoso, é misericordioso, sempre está conosco, ó Pai, nos trazendo sempre uma esperança. Pois é em nome do Teu Filho amado que nós oramos. Amém. Amém.